Boa noite a todos. Estou gravando essa aula aqui para aqueles que não assistiram, ou até mesmo aqueles que assistiram e quiserem, de fato, apreciar um pouco mais sobre o assunto, né? Nós falamos sobre o sistema de gestão ambiental, que dentre as normas que as empresas visam se estabelecer, né, para ter certificações, até para a questão de comercialização de seus produtos, fazer negócios, é necessário ter um sistema de gestão ambiental implementado. Isso em conjunto, é claro, com as normas de segurança, né, que é a USA 18001, e também tem a norma da ISO 9001, que é padronizada relacionada à qualidade. Aqui é o conteúdo. Bom, o objetivo principal, quando se trata, né, do sistema de gestão ambiental, é a promoção, ou seja, é promover a reflexão sobre algumas atitudes, né, relacionadas ao meio ambiente. Então, as empresas, elas estão aí para poder dar lucro, né? Ou seja, elas estão aí com o objetivo de ter lucros. Para isso, elas precisam produzir. Então, se não tivesse essa reflexão relacionada ao meio ambiente e legislação, as empresas iam produzir sem ter nenhum tipo de equilíbrio. Mas como existem leis, regulamentos, normas, né, estatutos, elas têm que produzir seguindo todas essas, é, essas regras bem estabelecidas, né? E para isso ela precisa estimular nos seus colaboradores atitudes e comportamentos responsáveis, né? O que vai favorecer assim o desenvolvimento sustentável. Ou seja, tem que produzir, a gente precisa suprir nossas necessidades, porém tem que ser sustentável, ou seja, sem afetar, né, as gerações futuras, né, que precisarão dos mesmos recursos naturais que temos hoje. Então, o que é meio ambiente, né? Na definição, é a interação do conjunto dos elementos naturais, artificiais e culturais que permite ao desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Então, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida, né, em todas as suas formas. Então nós temos o meio ambiente natural, o físico, né, que é constituído pelo solo, a água, o ar, atmosférico, flora e fauna, né, que como o próprio nome já diz é natural. E tem o meio ambiente artificial, né, que é o meio artificializado, antropizado, né, que é compreendido pelo espaço urbano construído, que consiste num conjunto de edificações que nós vemos aí principalmente nas grandes cidades, né, chamado de espaço urbano fechado, e pelos equipamentos públicos, né, que é o espaço urbano aberto, né. Também nós temos o meio ambiente cultural, que envolve a questão do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, né, turístico, e também tem o meio ambiente do trabalho, né, que constitui o meio ambiente do trabalho, onde tem um local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, seja elas remuneradas ou não. Bom, trazendo a questão da sustentabilidade, a definição mais exata é o seguinte: é suprir as nossas necessidades sem afetar as possibilidades das gerações futuras, né, de suprir as suas. Então a gente associa muito sustentabilidade a equilíbrio, né? A gente precisa produzir, mas tudo de maneira equilibrada. Logicamente que temos a parte econômica, que é importantíssima, né? Mas temos que cumprir a parte social, sem afetar a sociedade e também o meio ambiente. E aqui tem algumas atitudes, né, que são sustentáveis. Qual é dela? Primeiro é gastar menos água, né? Então, um dos fatores que nós podemos já começar aí na nossa própria casa é não demorar no banho, escovar os dentes com a torneira, né, fechada, lavar a louça sem deixar a torneira aberta, né, não lavar as calçadas com a mangueira. São ações que contribuem, né, para o meio ambiente. Fazer compras sustentáveis, né, usar sacolas, né, retornáveis, que elas vão durar muito mais. E reciclar o lixo, né? E a gente vai ver isso ali lá na frente, que é importante fazer a separação correta, principalmente nas grandes indústrias que elas precisam
né, fazer o processo de separação para que possa para algumas empresas de reciclagem. Então, quem trata do sistema de gestão ambiental é a ISO 14001, né? Então, é uma norma que ajuda as empresas a se organizarem, a gerenciar e a priorizar as questões de riscos ambientais. Aí traz como objetivo melhoria contínua de nossas atividades de serviço, né, prevenindo os impactos ao meio ambiente e reduzindo, né, resíduos, efluentes e emissões atmosféricas e promovendo a conservação dos recursos naturais. Então, toda empresa precisa ter objetivos e metas relacionados ao sistema de gestão ambientais quando ela quer implementar. Um exemplo disso pode ser prevenir a poluição, pode ser a questão de evitar a ocorrência, né, de acidentes ambientais. E aí tem dois pontos importantes. Toda empresa ela tem que levantar os aspectos que ela tem e os impactos. Aspecto significa as causas referentes a cada atividade. Por exemplo, são elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente, causando ou podendo causar impactos ambientais, seja eles positivos ou negativos. Por exemplo, alguém que trabalha na limpeza, então essas pessoas usam alguns tipos de recurso, né? Eles utilizam água, utilizam sabão, ele pode utilizar papel, plástico. Então, todas essas são as possibilidades de causas que, se interagir com o meio ambiente, ele pode ter alguma alteração, né? Então, isso precisa estar documentado, isso aí, de cada atividade. Já o impacto, né? Tem causas e os impactos já é o efeito, é quando qualquer modificação ao meio ambiente já aconteceu, seja diversa ou benéfica, né? Causada pelas atividades, produtos ou serviços de organização. Então aqui um exemplo aqui é um óleo que se derramou-se no mar, no oceano, né? Isso significa que ali já teve um impacto, né? Já aconteceu, já teve interação. Então, o que é impacto ambiental? Um exemplo aqui, ó, as emissões atmosféricas de uma empresa, geração de efluentes contaminados, geração de resíduos classe 1 perigoso, consumo de insumos e produtos, né, contaminação do solo. Tudo isso é considerado aspectos impactos que a empresa precisa se organizar para que todos os funcionários possam conhecer muito bem. Então, as empresas elas fazem um gerenciamento, né, de seus aspectos impactos. Algumas empresas têm o um nome conhecido como Gaia, né, que é gerenciamento de aspectos e impactos, né, ambientais. Tem um documento que gerencia tudo isso. E aí, toda empresa também tem que ter um procedimento de emergência ambiental. Caso aconteça algo que ninguém estava esperando, precisa ter um plano de resposta para isso. Entender que todo produto tem um ciclo de vida, né? Assim como um ser humano, o produto ele passa por todos esses processos, né? Ele nasce, ele vai se desenvolvendo, ele vai, né, passando ao longo do tempo, aí chega até o consumidor, o produto final chega até o consumidor, e aí o consumidor ele vai usando aquele produto e, logicamente, que todo produto tem um tempo de validade, acaba o tempo de validade e ele precisa ser descartado, né, no final do seu processo. E esse descarte, quando chega o final da vida útil do produto, muitas empresas já têm utilizado a logística reversa, né, que é pegar aquele produto que não serve mais e voltar pelo início do processo na própria empresa, para passar a ser reutilizado e voltar como um produto apto para consumo novamente. Então, como eu falei, o ciclo de vida, né? A avaliação do ciclo de vida, ele passa por todas essas etapas da qual eu já falei. Resíduos sólidos, né? Então, é um resíduo, todo material de estado sólido ou semissólido. Uma coisa interessante é que tem uma estimativa de que cada pessoa aqui no Brasil gera de 1,5 kg a 3 quilos de lixo, né, de resíduo por dia. Isso significa que nosso planeta não comporta mais. Não tem espaço onde jogar tanto lixo, né?
Então a gente precisa já pensar em alternativa de como fazer, né, essa situação que é muito crítica em nosso planeta. Então, em alguns países como o Japão, já utiliza o lixo, né, o resíduo sólido, para passar em um processo de transformação em algumas empresas para voltar como energia, né, para algumas cidades. Então, o lixo é transformado em energia, então não tem aterro sanitário. É interessante, né? E aqui tem alguns tipos de resíduos que já é considerado perigosos, né? Temos os hospitalares, os industriais, os agrícolas, pilhas, bateria, lâmpadas fluorescentes, medicamentos, tintas e solventes. Aí tem outros tipos de resíduo, né? Tem de classe 2, né? Que é não inerte, tipo a maioria dos resíduos domésticos, né? Tem o classe 2B, né? Que é inerte, né? Aquele que é considerado como entulho, sucata de ferro e aço. E aí todo o processo, né, de coleta seletiva começa já pela separação. Então, primeiramente é separar. E aí tem as cores de cada coletor, que independente se não tiver nome, essas cores têm o mesmo padrão em qualquer lugar do mundo, né? É universal. Então, o azul sempre vai entender que é papel, o vermelho é plástico, o verde é vidro, o amarelo é metal, o preto, né, é madeira, o laranja é perigoso, marrom orgânico e o cinza não reciclável. É importante ter essa tabelinha aqui porque tem produtos que ele passa por processo de reciclagem, mas tem tipo de produto que ele não precisa ser reciclado, então ele vai como não reciclável. Exemplo, né? Temos cristais que não se recicla, espelho não se recicla, lâmpadas também não. Que mais é fraldas descartáveis, aquelas embalagens de biscoito que é feito de alumínio também não se recicla, papel higiênico não, fotografia não. Então, há quantas coisas, né, que não se reciclam. E aí tem os 3 R's que é bem conhecido, que é reduzir, reutilizar e reciclar. E desses três, né, o mais importante, se eu fosse um gerente de uma empresa, ia trabalhar com certeza no reduzir, né? Porque reduzir, seguindo a lógica, se eu reduzo a quantidade de resíduo, eu não preciso, né, usá-lo ali no segundo processo, que é reutilizar, e nem reciclar. Esses outros dois processos só existem porque existe resíduo, né? Então é isso que foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e que possa fazer uma reflexão, o quanto eu tenho contribuído, né, para que os recursos naturais possam se prolongar por mais tempo. Então, boa noite a todos, né?